Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus pelas nossas vidas, glória ao nosso Deus pela oportunidade que nós temos de cada dia nos alimentar, de cada dia alimentar nossa esperança. O mundo, cada dia na sua própria velocidade, marchando para o abismo. Confusão terrível, os valores de outrora hoje são defeitos, as virtudes de outrora hoje são bobagens. Tudo virado, tudo pelo avesso. A situação é muito séria e cada um se segura naquilo que tem. Nós temos a fé, nós temos a graça. Não somos melhores do que ninguém, mas tivemos mais critério. Em lugar de ouvir o bruxo, ouvimos Jesus. No lugar de confiar nossa vida ao sacerdote, confiamos ao Filho de Deus. No lugar de acreditar em conto do vigário, vamos pelo Evangelho de nosso Salvador. E faz toda a diferença no final. Já faz diferença aqui. No final, muito mais. Então, meus amados, é bom. É bom a gente estar em paz, ter a graça e continuar. Vamos meditar na palavra. Nosso texto hoje bem pequenininho. Mateus, capítulo 4, versículos 23, 24 e 25. Para falar de esperança, para falar de segurança. Então a leitura para a nossa instrução. Mateus 4 e 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Louvado seja nosso Senhor. Meus amados irmãos, o nosso Deus, o Senhor da vida, o Senhor da glória, o Senhor do tempo e o inspirador das Escrituras. Por volta do ano 740, 730, aquele período entre 740 e 730, que na cronologia antiga era diminuindo, o profeta Isaías, no capítulo 9 do seu livro, na época não tinha essa divisão, não. Ele escreveu, era chamado de rolo. Escreveu no rolo, era um pergaminho, e ele ia escrevendo o que Deus lhe deu a intenção, a inspiração para escrever. E ele escreveu
o que nós lemos em nossa Bíblia, Isaías 9:1, ele escreveu que a terra dos gentios, a Galileia dos gentios, infelicitada por toda sorte de males, vivendo na escuridão, seria iluminada. Teria o seu apogeu. Um profeta 700 anos antes de Cristo falou da terra angustiada, falou da terra entenebrecida e falou da esperança. Então, olha a leitura, olha a redação de Isaías 9:1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A terra da Galileia, aquela região, aquela área, era tão desprovida de qualquer coisa. Uma terra que em muitos daqueles lugares era ruim de cultivo. Terra ruim para cultivo. Pela topografia irregular, era ruim para edificar cidades. As cidades eram geralmente pequenas e cheias de dificuldades. Devido a essas elevações, a estes altos, problema permanente de falta d'água. Eram problemas e mais problemas. Para vocês terem ideia, quando Salomão, gastando com as transformações do seu reino, deixou a nação endividada, ele quis acertar as contas para não deixar um problema maior, pelo menos parecia ser a intenção dele, e ele se propôs a entregar 10 cidades naquela região para pagar a dívida. E o credor, que era aquele famoso, aquele grandioso construtor, que tinha 5, 6 mil homens só cortando cedro, foi olhar essas cidades, essas terras, e fez o comunicado: meu irmão, faça isso comigo não, aquilo não vale nada. Pois é, a terra era ruim, o Irão não queria, porque era um lugar sem vida, sem perspectiva. Mas o nosso Deus, que criou toda a terra, que criou todo o mundo, que criou tudo e conhece tudo, usou o profeta para falar: essa terra rejeitada, esta terra desprezível, esta terra ruim, vai ter a sua vez. Aí a gente lê esse texto de Mateus capítulo 4.
Jesus, que nasceu na Judéia para cumprir as Escrituras, foi morar na Galileia para cumprir as Escrituras. E trabalhou na Galileia. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a terra, toda a região, toda a Galileia, até chegar no estrangeiro, até chegar na Síria. E era o cumprimento da palavra de Deus. A terra enebrecida, entenebrecida, a terra desprezível, a terra terrorosa. Agora era terra de promessa, terra de esperança. Jesus pregando o evangelho do reino, uma coisa boa para cristão sem futuro dos dias de hoje, não está pregando história de bicho que já morreu. Não pregamos e não contamos história, coisa sem futuro, porque nós temos conteúdo, temos as Escrituras, conteúdo poderoso, grandioso, inesgotável, para falar do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, para um mundo sem graça, para um mundo sem a graça, para um mundo arruinado, arrasado, destruído, um mundo sem valores. Imagina se nós não tivéssemos este bem maior, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, o selo da promessa, a graça do Espírito Santo para nos conduzir através da palavra e nos fazer entender. Ainda bem, meus amados irmãos, que o nosso Deus não atrasa nem adianta, tem propósito e cumpre perfeitamente o seu propósito, seja em relação à terra, seja em relação às pessoas. Eu sei que eu estou no propósito de Deus. É por isto que eu não cedo 1 milímetro, nem para um lado nem para o outro, porque de fraco por fraco já sou fraco. Não vou agregar corrupção, maldade, mentira, fraude à minha fraca personalidade, à minha fraca existência. Então, meus queridos, firmemo-nos em Cristo, amemos o Senhor. Um dos hinos da harpa cristã, irmãos, amemos ao Senhor, amemos ao Senhor, amemos o Senhor, amemos o seu povo, valorizemos o que nós recebemos. Meus amados irmãos, nós temos tudo para fazer a obra de Deus melhor ainda cada dia. E as perseguições, deixa por conta de Satanás. E a desilusão, deixa por conta do crente ruim. E mas estou morrendo, ninguém me dá liberdade, ninguém me reconhece, ninguém me paga, ninguém me dá dinheiro, ninguém me dá... Não tem a menor condição de eu abrir mão disto. Não tem, mas não existe nada que possa atrapalhar a marcha da igreja. E eu sou igreja. Se você é salvo, você é igreja. Se você estiver com 10, com 100, com 500, com 1000, com 3, com 10 mil pessoas, você é igreja. E onde você estiver sozinho, já tem um grupo. Onde você estiver, só você, humanamente falando, estaria você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto,
Crente não vive só, não anda só e não pode nunca ceder. Busca a graça, anda com Deus, peça misericórdia e avance. Temos cada dia uma milha a mais para percorrer. Vamos orar a nossa intercessão. Vamos fazer a nossa intercessão. Hoje a minha intercessão é pelo irmão Eliel Camelo. O Eliel é de uma família que nós amamos muito, amava o pastor Camelo, a irmã Terezinha, com quem convivemos mais, porque viveu muito mais do que o esposo, e a família toda dedicada ao Senhor. Vários pastores, muitos servos do Senhor naquela família, e Eliel vai fazer uma cirurgia. É um sujeito que já passou por muitas dificuldades no aspecto da saúde, vai fazer mais uma cirurgia. Já passou pelas mãos de grandes cirurgiões, grandes cardiologistas que já abriram ele 2 ou 3 vezes. Então vamos orar pelo nosso querido irmão Eliel. Eu peço orações no nome de Jesus Cristo. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Pai bendito, Senhor do céu e da terra, nós estamos em tua presença. Abençoa a tua igreja, abençoa todo o teu povo em toda a terra, Senhor. Crianças, jovens e adultos, manifesta o teu poder na vida dos meus irmãos. E agora, Senhor, especialmente suplicamos pelo Eliel. Toma ele em tuas santas mãos. Tu conheces, Senhor, a ficha dele. Tu conheces a história do Eliel. Tu conheces, meu Senhor, todo o histórico do Eliel. Tu sabes, meu Senhor, a sua fragilidade. Tu conheces, ó Deus, o seu histórico também no que diz respeito aos tratamentos médicos. Ó Senhor, ajuda o meu irmão, dá força, dá vitória, dá graça e que ele possa, ó Deus, se recuperar rapidamente. Amado Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso guia até a morte. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!